Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre programação, especificamente para robôs. E eu vou mostrar aqui um esboço bem legal que eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site de estratégias, estratégia.gurgeltrader.com.br, e você vai encontrar lá um botão, né, de download. Você vai procurar por escopo de projeto, tá? Escopo de projeto, e você vai baixar isso aí. Ele é um escopo muito mastigado para vocês aí, para você que está aí batalhando construir um robô para você, né? Você quer ir testar, você tem uma estratégia, poxa, eu tenho uma estratégia, então eu vou colocar para funcionar e parará. Beleza? Então vai ficar bem explicadinho. Desculpe se essa aula ficar um pouco grande, mas eu tenho certeza que vai ser fundamental para vocês. Eu estou fazendo essa aula aqui porque depois de uma live que nós fizemos lá no canal da Nelogica, vou deixar aqui passando nos cards para vocês, nós falamos muito de programação, tá? Lá. E nessa live a Nelogica lançou, né? Ela deu um spoiler, na verdade, que o lançamento foi 2 dias depois. Ela deu um spoiler sobre o que poderia acontecer no sistema de backtests, né? Então eles deram aí uma melhorada no backtest, que vai ficar mais fidedigno na programação e tal. E algumas coisas na programação deram uma mudada, galera. Então alguns códigos pararam de ficar bons, tá? Os códigos não eram tão bons, começaram a ficar melhores. Enfim, aconteceu uma mudança aí, a gente teve que se adequar a isso, né? Pegamos de novo o novo manual, fizemos outras coisas. É por isso que nem teve vídeo ontem no canal. Fiquei estudando o dia inteiro essas mudanças, beleza, galera? Então, vamos partir aqui para a tela, sem delongas. Só que antes disso, é claro, né? Sapeca aí o dedo no like, uma aula completaça, ensinando você a fazer o seu robô aí. Vamos para a tela, então? Beleza, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou aqui com o nosso escopo do projeto aberto, tá? E isso aqui, galera, é a espinha dorsal de um robô, tá? Então eu vou clicar aqui no Ctrl aqui, vou aumentar aqui no meu escopo, só para vocês verem como que você faz a construção aí do seu robô, né? Então a primeira base, né, que você tem para construir qualquer projeto de programação, para um indicador, para uma regra de coloração, né, ou então para um indicador com regra de coloração, você tem que colocar algumas coisas aqui que são fundamentais. A primeira delas são as constantes, tá? Então eu marquei aqui, DC constantes, você vai usar se quiser, tá? E o que são essas constantes? Essas constantes, elas são praticamente a mesma coisa dos parâmetros, só que essas constantes, elas não são visuais para o usuário. Ou seja, você quer ter coisas aqui que são constantes, né? Elas não são variáveis, elas são constantes dentro da sua programação. Então, por exemplo, digamos que você quer construir um robô onde você vai criar aqui uma constante chamada alvo, tá? Você vai criar aqui uma constante chamada alvo, e esse alvo, você está planejando esse robô para mini índice, e esse alvo ele tem 200 pontos, né? Aí você coloca a constante desse jeito aqui. Então isso aqui é só um exemplo. Você poderia colocar aí, por exemplo, quer ver uma constante legal que dificilmente você vai mudar? Você colocar assim, ó, HR hora início, tá? Aí você dá OK, aqui um igual, e você coloca a hora início lá, ó, 0, 9 e 15. Então, ou seja, só a partir de 0, 9 e 15 que esse código vai começar a rodar, ou seja, ele não pega o iniciozinho ali do pregão, ele espera dar uma estabilizada para você dar um início. E você pode colocar também a hora fim, HR, né? HR fim, e você coloca lá a mesma coisa, um outro igual, só que aí você coloca lá 17h30, por exemplo, né? Ou seja, ele não vai fazer nada dentro desses horários, 9h15 e 17h30. Isso aqui é muito bacana, principalmente se você programar alguma coisa para Renko, já que o Renko não tem fim, né? O Renko, você repara que o gap dele, ele printa de uma outra cor assim os candles, mas ele não tem fim, ele dá uma constância. Então, quando você vai fazer backtests, às vezes é importante você ter variáveis como essa aqui, e na hora dos sinais você colocar claramente lá as questões se ele está passando pelo parâmetro hora início, hora e fim, para ele dar as entradas dele ou saídas. Beleza, galera? Funciona simples assim. Show de bola.
A diferença disso com o input é a seguinte: você pode colocar hora início e hora fim no input aqui também? Claro que pode, só que a diferença é essa aqui, ó. Você vai copiar aqui, ó, Ctrl C, aí eu vou apagar esse aqui das constantes e vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Nas constantes você não usa esse símbolo de igual, tá? Você vai usar esse valor da hora entre parênteses, tá? E aí você vai usar ele entre parênteses e por aqui você consegue mudar. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Digamos que você está criando, né, Desculpa que eu estou com o microfone aqui na minha frente, galera, e esse teclado aqui, eu ainda não tenho costume com ele, que ele é novo. Então, vamos lá. Então, assim, você coloca aqui 9h15, horário de início, e 17h30, horário do fim. Beleza? Só que aqui vai ter uma diferença que na hora que você for nos parâmetros do seu robô, você vai poder mudar o horário. Então, diferentemente das constantes, eles não passam a ser constantes, eles passam a ser parâmetros variáveis, aonde você vai poder mudar esses parâmetros, né? Então, você chega lá na variável input, né, nos parâmetros do seu robô, e coloca lá que você quer operar hoje de 9h30 a 12h30. Aí você deixa lá, 9h30 ele começa, 12h30 ele fecha as operações. Tranquilo? Essa é a diferença. Uma outra coisa que fica muito legal de você colocar aqui são os valores relacionados às suas variáveis. O que são essas variáveis? São as variáveis que você determina para que você guarde um certo tipo de valor. E essas variáveis, elas têm do tipo float ou do tipo real, tá? O que significa do tipo float ou do tipo real? É quando ela não é um número inteiro. Digamos que o resultado dela seja 1, alguma coisa. Então, ela é do tipo float ou real, né? Ou ela pode ser do tipo inteiro, quando é o número inteiro, 1, 2, 3, 4, 0, por aí vai, o número inteiro, tá? E ela tem também do tipo boolean ou booleana, tá? Então, que é isso aqui, que eu já deixei até setado para vocês aqui, ó, uma variável que é indispensável, por isso está escrito aqui, ó, var, né, que são as variáveis, que é indispensável você ter para que você crie um elemento lógico dentro do seu robô. Então, esse sinal C e sinal V do tipo booleano, ou seja, do tipo verdadeiro e falso, é alguma coisa que eu já deixei até aqui, ó, nas condições, e eu vou passar passo a passo. Vocês vão ver que aqui, se for verdadeiro, né, ela vai aplicar alguma ordem. Se for falso, ela não faz absolutamente nada. Beleza, galera? Então vamos lá. Show! Depois que você colocou aqui os seus inputs, eu vou deixar isso aqui sem essa hora início, sem a hora fim, tá? Vou deixar só mesmo o que está aqui, é o que vocês vão encontrar, né, lá no nosso site. Você passa aqui para as variáveis. Aqui é onde você determina variáveis, né? Então, essa já vai ficar pronta aqui para você, que é o sinal C e sinal V do tipo booleano, né? Que é o sinal propriamente dito que você precisa para o robô começar a trabalhar. E aí aqui, digamos que você quer fazer um cruzamento da média 9 e 21. Então, você cria aqui, por exemplo, um V média curta, né? Você cria aqui um V média curta, que é a sua média de 9, aí você pega assim, ó, V média curta, né? E você tem também o seu V média longa, tá? Então você criou dois deles aqui, eu gosto de colocar sempre assim bonitinho, ó, de puxar para cá e tal, e aí colocar aqui, ó, e aí eu coloco ele do tipo float. Nós estamos trabalhando com médias, os dados podem ser quebrados, então você trabalha com ela do tipo float ou real, se você quiser colocar em português, tá? Beleza. Então eu criei V média curta e V média longa. Então se eu fiz isso aqui no input, eu posso colocar assim, ó, média curta, ou então assim com um underline, média curta. E aí eu coloco o valor de 9, não é 9,21 que eu estou querendo fazer? Então, média curta no valor de 9, e logo abaixo aqui a gente coloca média longa no valor de 21. Então, digamos que o nosso setup, né, para o robô é esse aqui, o cruzamento da média curta com a média longa. Ponto final. Show de bola. Quando chega aqui embaixo, ó, aí a gente já colocou os parâmetros, já colocou as variáveis necessárias para construir o robô, e aí agora a gente vai começar a falar das variáveis. Esse ponto aqui das variáveis é o ponto onde eu vou calcular essas variáveis, eu vou dar valor
a essas variáveis. Então ela vai pegar um valor aqui, seja uma média, seja um indicador qualquer, seja um cálculo matemático, o que quer que seja, ele vai buscar esses valores 9 e 21 que estão aqui no input, para ele poder calcular aquilo que a gente precisa. Então como é que vai ser aqui? Ó? Ele vai chegar e vai fazer assim, ó, o V, né, que é o nome da variável, V média curta. V média curta, tá? Aí eu dou um espaço, dou 2 pontos igual. Aqui eu vou calcular a minha média curta. Primeira coisa que você tem que observar é se essa média é uma média aritmética, uma média exponencial. Qual é a média, né? Vamos trabalhar com uma mais simples, vamos trabalhar com a média aritmética. Se ela é aritmética, ela é só assim, ó, média, e aí você já abre um parêntese aqui. Se ela for exponencial, ela vai ter uma diferença que é você colocar EXP. Tá bom? Então, essas são as duas diferenças de média aritmética e exponencial, que são as duas mais utilizadas. Para usar elas, para usar a média adaptativa, para usar Tilson, aí tem outras nuances que não dá para a gente falar tudo numa aula só, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma média aritmética. Aí, o que eu vou pegar dessa média aritmética? Primeiro, o valor dela. Então, o que eu quero? Eu mudo isso aqui, eu pego o que está aqui, ao invés de eu colocar o valor de 9 nela, para eu deixar ela possível de ser mudada, eu copio o nome do parâmetro. Então, eu dou Ctrl C aqui, ó, e coloco assim, ó, Ctrl V. Então, eu vou pegar o valor da média curta que está lá no meu parâmetro, tá? Vírgula, e aí eu vou querer saber que tipo de ponto que eu quero calcular essa média. E aí tem alguns tipos. A média pode ser calculada no seu fechamento, na sua abertura, na sua máxima e na sua mínima. Ou então, ela pode ser calculada dentro de um indicador, tá? No caso aqui, como é só uma média, a gente vai colocar aqui do tipo close, ou seja, é uma média de fechamentos, tá? Então, no fechamento dela é que eu estou calculando tudo isso aqui. Então, eu vou calcular lá o valor da média curta no seu fechamento. Show de bola? E aí eu venho aqui agora e a variável V média longa, tá? Eu faço a mesma coisa, 2 pontos igual, e vou colocar assim, ó, média, né? Também, mesma coisa. Aí, ao invés de ser média curta, eu vou copiar isso aqui, ó. Vamos copiar isso aqui, ó. Ctrl C, tá? E vamos trazer para cá, ó. Média longa, vírgula, também fechamentos. Show de bola? Maravilha. Aqui a gente já deu nome aos bois. O que a gente fez aqui? A gente colocou que o nosso cálculo, a gente quer calcular a média longa e a média curta. Já estão ali os cálculos para que a gente possa fazer alguma coisa. A partir de agora, a gente não precisa usar nenhum tipo de cálculo direto para fazer. A gente vai usar o valor que nós atribuímos às nossas variáveis, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente precisa construir o sinal. E qual que é o sinal de compra? Vamos aqui para a tela aqui um pouquinho para a gente ver, né? Digamos, eu estou com essa média aqui, eu vou apagar essa média aqui, né? Porque depois nós vamos chegar nesse ponto e vamos aqui, ó, inserir indicador, e eu venho aqui, ó, média móvel, né? Então, média móvel, eu vou colocar as duas aqui, ó, inserir uma de 9 e eu vou inserir uma outra que é de 21 períodos. E vou dar OK. Então, aqui é que a gente vai dar nome aos bois. Então, nesse ponto aqui, o que eu quero colocar? Eu quero falar que quando ele cruzar, vamos só dar cor aqui para essas médias, para ficar mais fácil. A média de 21, aritmética, eu vou colocar aqui uma aparência nela, amarela. Vou dar aqui mais um grauzinho nela. E a outra média aqui, eu vou deixar ela branca, só para a gente ficar melhor visual aqui. Beleza. Então, quando a média, ela vinha aqui, ó, a média branca, ela vinha por cima da média amarela e depois ela passou a ficar por baixo da média amarela, eu quero vender. E quando for o contrário, eu quero comprar. Então, esse é o parâmetro que nós vamos seguir para dar sinal aqui ao nosso setup. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, o meu sinal C vai ser se V média curta, aí eu vou colocar aqui um parêntese, tá? Porque eu vou ter mais de uma atribuição, então eu vou colocar um parêntese. Então, se a média é curta, aí eu vou colocar assim, ó, anterior. Por que eu estou colocando anterior? Vocês lembram que eu coloquei aqui, ó, que anteriormente ela estava por cima e depois ela passou a ficar por baixo? Então, eu estou colocando um período
chamando ela de anterior apenas um período, se antes do cruzamento ela estava maior do que a V média longa, também anterior, tá? Também anterior. E depois, né, que ela passou da base anterior, a gente vai copiar e colar isso aqui agora. Ó, eu copio e colo isso aqui para ficar mais fácil. Deixa eu trazer de novo ele aqui para cá e aumentar aqui um pouquinho, porque vai ficar longo. Aí depois eu dou um Ctrl C. Espera aí. Dou um Ctrl C e depois eu dou um Ctrl V aqui, ó. Tá? E aí eu só tiro essa base anterior, tá? E falo, então, se ela antes, a média curta era maior e depois ela passou a ser, não, desculpa, aqui é compra. Então, anteriormente ela tem que ser menor, né? E depois, para que eu possa comprar, ela tem que ser realmente maior. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Se a média curta anterior, ela era menor do que a média longa anterior e a média curta atual passou a ser maior do que a média longa atual, houve um cruzamento. Então, é esse cruzamento aqui que eu quero comprar, vai ser o meu sinal V. E o sinal C, né, o sinal de compra. E o meu sinal V, eu dou Ctrl C e dou aqui, ó, Ctrl V, ele vai ser o contrário. Ela teria que ser aqui maior neste ponto e menor no outro. Concorda comigo? Agora, ela está sendo aqui, ó, se a média curta anterior ela era maior e depois ela passa a ser menor, houve um cruzamento das médias e eu quero que ele venda. É lógico, gente, que isso aqui está longe de ser um setup que preste. É um esboço, beleza? Show de bola, temos o nosso sinal. Se você quiser e já perceber aqui embaixo, vocês vão perceber que ele já está me mostrando aqui, ó, que se o sinal C, né, ocorrer, ou seja, o sinal C é verdadeiro, houve o cruzamento da média, e ele tem aqui, ó, agora esse rest position. Isso aqui foi uma coisa que foi colocada, por isso que eu já deixei padrão aqui para vocês, foi colocado agora, né, no novo contexto lá que eles estavam explicando. Então, eu estou usando isso aqui. Para você saber o que ele significa, ó, ele retorna verdadeiro se a posição não é zero. Então, você percebe que antes, aqui eu estou falando aqui, ó, se a posição de compra, buy position, foi igual a zero, e a posição de venda, né, sell position, também foi igual a zero, ele está verificando a posição em aberto. Então, se isso aqui acontecer, o que ele faz? Ele pega o sinal C, tá? Verifica também se não está, né, eu coloquei um not aqui na frente, ó, se ele não está na condição também em rest position, né? E aí ele faz uma compra a mercado, buy at market. Ele faz uma compra a mercado lá no seu sistema. Se ele encontrar o sinal V, né? Passou por isso tudo aqui, encontrou o sinal V, ele pega e faz uma venda a mercado. Simples assim, beleza? E agora, para o final, fica a cereja do bolo. E a cereja do bolo, vocês vão usar. Isso aqui, ó, significa se comprado, tá? Se ele estiver na posição comprado, então is both significa comprado e is sold significa vendido, tá? Então, ele aqui, o que ele faz? Ó, se ele está comprado, ele vai colocar posições aqui de venda para que ele seja o seu alvo e para que ele seja o seu stop. Para que ele seja o seu alvo, a gente está utilizando o Sell to Cover Limit, tá? Ele é para você colocar o seu alvo. E se você, no caso aqui, e o seu stop da operação, ele está colocando aqui o Sell to Cover Stop. Agora, como que você determina esses stops? Aí você tem vários pontos que você pode trabalhar. Se você está querendo uma coisa mais simples, por exemplo, você pode colocar aqui, por exemplo, no Sell to Cover Limit. Como ele está comprado, eu posso colocar algo do tipo assim, ó, buy price, tá? E eu posso colocar aqui, por exemplo, mais, né, o valor de um alvo que eu posso determinar. Esse alvo, então vou colocar aqui, ó, alvo compra. Digamos que seja isso, tá? Você quer colocar ali o preço atual mais o alvo de compra. E aí ele vai determinar, ele vai criar ali uma ordem oco
com o valor da sua compra. Para isso, o que você teria que fazer? Se fosse um código mais elaborado, você teria que determinar posicionamentos de ordem, né? Para que você determinasse um alvo candle a candle. Então, você pode determinar aquilo e, à medida que ele for andando, ele vai levando ali o seu alvo, o seu stop, que aí é aquele ponto onde você já pode criar um sistema de auto break-even ou então um sistema de trailing stop, tá? Então, é desse jeito aqui, criando uma base de alvo, tanto para o alvo quanto para o stop, é que você consegue fazer essa coisa mais bem elaborada. Ponto. Se você não tem isso, você não quer fazer isso, você quer um alvo simples, você pode criar algo do tipo, colocar um alvo direto. Eu quero colocar um alvo lá de 150 pontos. Digamos que você está programando isso para o índice, tá? Então, você quer ali um alvo de 150 pontos. Digamos que você está fazendo isso para o dólar. Aí você vem aqui e coloca um alvo de 5 pontos, né? Eu quero uns 5 pontos para o dólar. Então, você deixa isso aqui e aí você dá uma vírgula e coloca aqui o número de contratos. Então, eu estou colocando um contrato. Isso aqui pode te dar coisas legais. Por exemplo, se você estiver trabalhando com menos contrato, ele vai fazendo alguma diferença ali entre um contrato e outro. Ele pega aquele alvo ali, depois ele vai diminuindo o número de contratos. Isso é uma coisa muito interessante que você pode fazer, tá? Você pode fazer isso aqui também. Se você não colocar nada, ele vai pegar uma só. Ele vai distribuir aquele alvo lá. Você está lá com 5 contratos, com 10, com 20, ele pegou aquele alvo, ele simplesmente cancela a sua operação, pegou o stop, mesma coisa, tá? Então, isso aqui é uma sacada que vocês podem utilizar, beleza? Então, isso aqui, ó, copiem isso aí, que isso não vai estar no código que eu vou disponibilizar, tá, galera? Isso que eu estou escrevendo aqui não vai estar, só vai estar o escopo do projeto, show? Beleza. E no caso do stop, o que você pode fazer, né? No caso do stop, você pode colocar para que ele venha seguindo você, né, dentro desse stop. Às vezes ele não faz aqui um auto break-even e tal, mas ele já faz ele já faz um auto break-even, não, às vezes um trailer stop, mas ele acaba fazendo com isso aqui também. Vamos dar um exemplo. Se a gente está falando de compra, né? Então, quando a gente compra, eu já penso no seguinte, eu estou comprando, aí meu preço está subindo, e aí o meu stop não está abaixo, né? Então ele está numa mínima qualquer, né? Então você pode estipular uma mínima das mínimas, por exemplo, da segunda mínima para trás, da terceira mínima para trás, da quarta mínima para trás. E como você descreve isso em código? Vamos ver aqui, usando isso aqui, ó, lowest, né? Você usa essa ferramenta lowest e aí você coloca aqui, ó, entre parênteses e coloca que é lowest low, ou seja, é a última mínima, certo? E aí você determina em qual mínima dessa você quer. Você quer, por exemplo, a terceira? Vamos colocar aqui a terceira. Ele significa que na hora que ele tiver ali comprado, né, e ele começar a subir, ele de cara ele já vai posicionar o seu stop na terceira mínima, ou seja, na mínima de 3 candles para trás, tá? Então ele vai posicionar o seu stop de start. À medida que o seu preço for subindo em gain, ele vai trazendo, né, o seu stop para aquela mínima. Então a mínima, aquela terceira passa a ser a segunda, aquela segunda passa a ser a primeira, à medida que for dando candle a candle. Então basta você colocar isso aqui, tá? Aí você pega, finalizou, né? Você coloca mais uma vírgula aqui, ó, depois desse lowest low 3, aí você repete ele, tá? Desculpa aqui que eu vou ter que colocar aqui mais um, deixa eu pegar aqui de novo, ó, copiei, desculpa, pegar esse aqui, ó, copiar ele aqui, ó, Ctrl C, e aqui a gente vai dar aqui, ó, Ctrl V, a gente só muda ele de novo, tá? A gente tem que dar uma última vírgula aqui e fazer a mesma coisa, ó, um contrato. Deu para entender? Então, é assim que você vai estipular o seu stop. No caso de você fazer aqui para venda, né, aí quando ele estiver vendido, é só você mudar de vendido para comprado. Como assim, Alberto? O que era aqui, ó, buy price, você passa para sell price, né?
Aí você coloca o que era o mais ali, ó, que era mais 5 que a gente estava colocando, que é o valor da quantidade de pontos que você quer, como ele está vendido, é negativo. Então, se você está fazendo por dólar, por exemplo, ó, menos 5, né, e com um contrato, beleza? Então, aí você estipulou o alvo. E se você quer isso aqui para o preço em compra, né, no buy to cover, você vai mudar esse lowest. Então, vamos pegar esse lowest aqui, ó. A gente pode até copiar ele aqui, ó, Ctrl C, e trazer ele aqui para dentro, ó, Ctrl V. Só que você vai mudar de lowest para high. Highest, entendeu? Highest. E o low você passa para high também. Então, vai ser as 3 máximas para trás. Então, tá aqui, ó, lowest, você passa para highest, tá? E aqui você passa também para high. Beleza? E aí você estipula também o seu alvo e stop na operação quando você estiver vendido. Beleza, galera? Com isso aqui você já conseguiu fazer alguma coisa. E repare o que vai ter aqui embaixo, né? Depois, como a gente falou, a gente aqui é onde a gente vai fazer o posicionamento para ele poder comprar e vender, né? E aqui você pode colocar os indicadores. Então, o que seria o indicador? Eu não criei 2 aqui em cima, que foi média curta e média longa? Você pode só vir aqui, ó, e pegar os nomes dele, ó, V média curta, aí você coloca aqui dentro do plot 1, né? Ó, vem aqui V média curta, tá? E pode vir aqui no plot 2 e colocar a V média longa. Então, você, além de ter criado um robô, você está criando um indicador que vai plotar diretamente ali na sua tela, beleza? Se você quiser mudar cores desse indicador, você clica com o botão direito aqui, ó, vem nas propriedades, e aí ele vai mostrar para você as 2 linhas que você criou. O meu não está mostrando porque eu não salvei esse escopo aqui, né? Não vou salvar porque eu vou botar o escopo em branco para vocês jogarem as suas programações, tá? Beleza? E aí depois eu faço a coloração, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Se ele tiver comprado, ele vai pintar de verde. E se ele tiver vendido, ele vai pintar de vermelho. Beleza, galera? Então, ó, isso está sendo colocado aqui. É lógico que esse aqui eu não coloquei aqui a média de 9,21. Foi um negócio mais caprichado e tal, e eu estou chamando aqui, eu coloquei esse negócio aqui para ele seguir de referência, e você repara aqui como que ele está fazendo as operações. Então aqui, ó, tem erros, né? Você vê que aqui, ó, ele pegou esse candle muito gigante, aí ele estava numa posição comprado, aí ele acaba dando uma entrada errada, mas ele recupera e fecha em gain, né? Então, ó, ele fechou praticamente aqui. Então aqui, ó, depois ele pega essa entrada, faz uma entrada e sai aqui. Depois ele pega essa outra venda e sai aqui. Né? Ele sai aqui primeiro, entra aqui de novo e sai aqui, né? Depois ele dá uma venda errada, isso aqui é um loss, né? Uma compra errada, depois ele vende aqui errado de novo, depois ele compra mais ou menos certo, vende, compra errado de novo e vende errado de novo. Então é o que está dando aqui esse indicador que está na tela aqui nesse momento. Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, como que está a questão do backtest, que foi a grande mudança que foi feita. Depois que vocês terminarem de fazer isso, o que vai acontecer? Escolha o ativo pelo qual você está trabalhando aí o seu robô, então ó, o Infut, ou o dólar futuro, ou sei lá, para onde você está criando esse seu indicador, tá? E agora ficou bem bacana isso, porque eles criaram aqui, ó, além de ter a execução, onde você vai escolher o período do tempo, tá? E o período da análise, a quantidade de contratos que você quer colocar, né? Colocar aqui a quantidade máxima é importante. Então, se você está colocando aqui 5, coloca 5 aqui também, ou então você vê aí como é que você quer colocar, tá? Eu sempre repito a quantidade de contratos que eu quero para a quantidade máxima de contratos que ele vai fazer. Use diferente disso aqui só se o seu robô fizer preço médio, fizer mais de uma entrada, entendeu? Ou seja, ele chega naquele patamar, igual nós estipulamos, que é um patamar de máxima aqui, e ele dá uma nova entrada, porque ele continua subindo. Muito cuidado com isso, tá? Muita gente se lampra com essa questão de preço médio. Então, aí ele pode ter aumento de posição, tá bom? Então, muito cuidado. E aí, depois que você fizer isso aqui, coloque aqui o seu sleep page. É importante você colocar pelo menos um, mas 2 eu acho que é legal, tá?
Colocar o Sleep Page aqui em ticks, 2 ticks está de bom tamanho para ele pegar realmente o resultado real, tá bom? E aí você aqui, ó, pega aqui as aberturas da posição, você vai colocar o horário que você quer medir, igual aqui, ó, ele está comprar e vender de 9h15 a 12h30, você pode colocar o horário que você quiser, tá? E depois disso também o risco, ó, no caso aqui eu coloquei um risco de 500 para ganho para 500 de perda, né? E ele zerando todas as posições às 12h30, tá? Então você pode estipular isso aqui antes de executar esse código e ver como que esse código está saindo. É fidedigno ao robô? Ainda não é, tá? Ainda não é. Mas vai servir para você como parâmetro da estratégia, tá? Para você ter uma noção naquele parâmetro da estratégia. Principalmente se você for lá e vier aqui na execução e medir, por exemplo, o dia. Se você medir o dia, você vai ver claramente ali os pontos que ele fez, quantas entradas e tal. Aí você pode fazer um replay daquele dia ali, que você viu o último, para ver se ele está ali mais ou menos. Aí vocês vão conseguir ter um parâmetro ideal para ter noção de como o seu robô está andando, né? O que ele está fazendo, o que ele tem de fator de lucro, o que ele está dando de drawdown, né? Máxima, mínima, e quantas entradas ele está vendo, a assertividade dele em número de entradas. Então é muito importante para você ter um parâmetro para começar a fazer seus testes. Não é a mesma coisa, mas é um ótimo parâmetro, melhorou demais essa questão do backtest aqui do Profit, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui, vai dar lá no nosso site e faz aqui o download desse escopo do projeto, que vocês vão ficar muito satisfeitos aqui. Isso aqui dá uma luz, galera, que não tem tamanho, beleza? Só lembrando, colocar aqui os cálculos da variável, colocar aqui as condições e aqui se planejar melhor aqui, tanto nessas entradas quanto nessa saída, vai ser sucesso total. Se você quiser colocar break-even, trailing stop, aí eu uso muito as constantes para fazer isso, tá? Aí você usa constantes aqui e aí você cria mais um campo desse aqui, só que você pode criar um campo desse com uma outra variável. Se ele tiver comprado e atingiu o alvo do trailing, por exemplo, você coloca um alvo de trailing stop, a partir de tal ponto eu quero que o trailing stop dele seja acionado, tá? Aí você coloca aqui, né? Se isso e isso, né? Você abre novo, como se você copiasse e colasse todo esse campo aqui, ó, do comprado e vendido, tá? E fizesse um para o seu trailing stop e o seu break-even, que vai funcionar legal demais. Então a base lógica é essa, o restante é praticar, é colocar e depois que fizer isso, colocar para executar e ver se o seu código está funcionando e executando normalmente. Beleza? Espero que eu tenha ajudado, ficou bastante grande aqui, eu sei, mas eu tenho certeza que é de muita valia essa aula aqui para que você comece a fazer as suas programações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Sem esquecer, sapeca aí o dedo no like, se não é inscrito, se inscreva no canal e não deixe de acionar o sininho das notificações para que você receba vídeos como esse aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.